Para você que acompanha o portal Serra News, estamos aqui com mais uma entrevista especial sobre os 60 anos da cidade de São João da Serra. E a nossa entrevistadora é a avó Teodora. Boa tarde. Boa tarde. A senhora nasceu aonde? Nasci na Gameleira, Localidade Gameleira de São João da Serra. São João da Serra. Como é que era a Gameleira antigamente? As suas primeiras lembranças. Era só moita, né? Não tinha poucas casas. Quais eram as casas que a senhora lembra, as primeiras? Era a minha. Antigamente era do meu avô, né? Minha avó, que foi quem me criou. Pode falar o nome, se a senhora quiser o nome dele. Senhor Manuel Machado e de Mônica Maria de Jesus. Foi quem me criaram. Meu pai morreu em agosto e eu fui nascer em setembro, não conheci pai. Irmão da Véia Marinha Pé Branco, não sei se você conheceu. Com certeza. Então eu me sinto sobrinha dela, né? E afilhada, que Deus a levou. Mas o amor que eu tinha por ela ainda hoje eu tenho. Quando a senhora era criança, como é que eram as suas lembranças aqui na Gameleira? Era brincar na noite, brincando de boneca, fazendo muita boneca. Como eu lhe disse que eu fazia boneca, eu mesmo fazia minhas bonequinhas de pano, fazia boneca até de sabuco, porque eu fazia os vestidinhos, porque eu queria muitos filhos, né? Seu sonho era ter muitos filhos? Muito filho. Tem quantos filhos? Eu tenho 10 vivos, mas criei 12. E já morreu 3. Mas era um desejo que a senhora sempre nutria desde pequena. Desde pequena. E Deus lhe deu essa graça. Deus me deu essa graça e até hoje nunca me arrependi. Apesar dos pesares de ter meus filhos. Né? Todos me amam, eu sinto o amor de meus filhos, de minhas filhas, todas. Dos meus netos, dos meus bisnetos. Como é que eram os casamentos antigamente? O pai chamava a moça e falava com o filho do vizinho e dizia, você vai casar com sua fulana. Com seu fulano de tal, né? Aconteceu com a senhora? Aconteceu sim. Como foi? O Rei Mané Machado me disse, amanhã você vai ser pedido em casamento. E você não vai me decepcionar. Você sabia pelo menos o que era? Tinha uma noção? Sabia o que representava aquilo? Ou não? Sabia. Eu sabia que eu nunca fui essa inocente que não soubesse o que era casamento, né? Eu já tinha 19 anos. Ah, certo. E Foi uma grande festa, seu casamento? foi sim. Não era para ser, que nós casamos 5 horas da manhã. Era para ser surpresa, mas quando nós saímos da igreja, todo mundo acompanhou nós. Eu tempo da comadre Coló, ela que era a zeradora da igreja. Nós fomos acordar ela cedo. Foram de cavalo? Como é que era? Nós fomos Ou era a de pé. pé? Nós fomos de pé. Daqui até no... Daqui até na igreja. O Júlio Machado é quem gostava dessas coisas. Também já morreu. E ele disse, eu vou fazer uma festa para você, minha comadre. Não, eu não quero festa. Aí teve a confissão, eu fui me confessar de tarde, e o padre Emílio era um bom confessor. Eu trabalhei muito para ele na igreja, né? Ajudando, pedindo ajuda para a igreja, que meu pai me criou dentro da igreja, meu avô. E ele me aconselhou muito. Minha filha, não case não, melhor você ir trabalhar na igreja. Aí eu disse, na igreja, perguntei a ele, na igreja eu tenho meus filhos? Não. Então eu quero casar. Mas você vai receber muito sofrimento, muitas angústias, vai ter coisa boa, vai ter coisas ruins. Se mesmo assim, Deus me dá o jeito de eu enfrentar. Casamos. A senhora foi... a educação, como é que foi que a senhora conheceu as letras? A educação era assim, o professor fazia primeiro as vogais, né? Ensinava, depois fazia as sílabas. Mas primeiro ele fazia um risco de lápis para a gente aprender a cobrir com a caneta. E todos os sábados tinha um argumento, ele chamava argumento. Botava um papelzinho furado naquelas letras para a gente descobrir que letra era aquela. Quem foram seus professores, os primeiros, a senhora lembra? O primeiro professor foi o velho Pedro Gomes, tataravô bisavô da Cruz do Antônio. Minha nora, né, que é casada com o Antônio Ribeiro, a Cruz do Calado, Cruz Gomes. E ele me amava muito. Eu tinha 6 anos e uns meses, quando eu caminhava para Zuariba, de pé, para estudar. Porque eu sentia muito bem.
E no dia que não tinha aula para mim, eu chorava de tristeza, que eu gostava muito. Depois, seu Mundim Lopes trouxe as professoras, a dona Helena, que no dia da consagração, todos os alunos foram afilhados dela, porque nós todas amávamos. Ela era bem moreninha. Aí era a dona Gregorinha, seu Mundim Lopes. Papai só gostava que eu brincasse lá, na casa do velho Mundim Lopes, porque eles eram muito amigos, né? O compadre Flávio sabe dessa história. Me diga uma coisa, eu ouvi falar que aqui tinha uma grande reza aqui na Gameleira, é verdade isso? É, sempre teve reza na Gameleira. O mês de maio todinho, no último dia, tinha a reza. Às vezes fazia leilão também. Aí tinha meu filho que era o Chico Gameleira, Francisco da Chaga e Silva. Ele começou a fazer um quartinho para ele ali onde é aquela capela. E lá eu pus o nome nela de Francisco, de Capela de São Francisco da Chaga, né? E todas as imagens que tem ali dentro daquela igreja foram doadas. Assim, e os festejos de junho mudou muito do início para cá? Como é que é essa mudança que a senhora viu? Mudou, animou mais. Antigamente não tinha as animações que tem hoje não, né? Era longe. O padre vinha... O padre vinha de cavalo, de burro, quando iam buscar ele. Castelo. Castelo. Era. Aí tinha o dia dos casamentos, como é Tinha o que dia era? dos casamentos, tinha o dia dos batizados. Essas corridas de cavalo já existiam nessa época, não? Não, não existia não. Essas corridas de cavalo foi depois. E assim as comidas, como é que era na sua época, no início? Era mais difícil para a pessoa poder se alimentar? Era não, era mais fácil. Mais porque fácil? você podia comer qualquer comida e hoje você não pode comer todo de comer. O médico proíbe. Proíbe por causa dessas doenças que diz que a gente tem colesterol, tem não sei mais o quê. E eu não sei disso não. Nós criávamos, era muito porco e criação, e matava os porcos gordos e comia o feijão com toicinho e farinha. Com as de toicinha fazendo capitão. O seu pai disse que a gente ia ver muita coisa que ele não chegaria a alcançar. O que ele falava para a senhora? Ele dizia que ia chegar tempo que ia aparecer doença que a gente não sabia do nome. Eu acho que essas doenças que estão aparecendo hoje, essa história de dengue, de Covid, eu não sei o que significa isso. Não tinha essa história de vacina também, que tem hoje. Você se fura toda hora. E os remédios assim que as pessoas faziam para se curar? Era remédio do mato. Tipo o quê? Era batata de purga, era batata de tiu, era velame, o chá da folha do mameleiro, casca de angico, casca de pau de terra da folha miúda. E para preparar, por exemplo, um simples cuscuz, como é que era o trabalho que se dava antigamente? Ah, meu filho, tinha que pelar o milho de tarde, sacudir para tirar a palha, botava de moe, para se levantar de madrugada para tirar mais para os trabalhadores. Eu fiz muito isso. A hora mais certa de eu me levantar era 3 horas da manhã. E eu ouvi falar que antigamente uma roupa tinha que durar o ano todinho. Era. A gente fazia compra. A Madinha, que era minha avó, fazia a compra. Qual é o nome dela? Mônica, dona Mônica, Maria de Jesus. Certo. Ela fazia a compra das peças, né? Era uma peça de caque, uma peça de murinho, uma peça de algodãozinho, uma peça de cretone, uma peça de mescla. Uma pesca de brinhas assim. Aí você fazia a compra em seu mundinho, esse ano. No próximo ano, a gente pagava para fazer outra compra. Aí se você, aqueles vestidos desse para aguentar até o próximo ano, bem, não desce. Tinha que ir se virando. Tinha que se virar, né? As coisas hoje, a pessoa vai a uma festa já não quer ir repetir. Não, de jeito nenhum, né? Cada uma festa é um vestido. E nós não era assim, não. De jeito nenhum. Quantos irmãos? Meus irmãos, nós somos 5. Aí, 5 irmãos. Então a família é sempre numerosa, muito cheia de gente, com aquelas reuniões. É, A senhora tem saudade de alguma coisa assim do passado? tenho. O quê? Pode contar pra gente. É porque a gente visitava os compadres, os amigos. Aí no fim da semana os compadres a gente vinha também. Tinha aqueles capãozão gordo para você engordar,
para comer mais seu compadre. E aí no fim da semana a gente ia para casa dele. E a pessoa matava um animal, dava um quarto pro compadre, hoje já está acabando tudo. Com tudo. certeza. Esse Luiz mesmo aí matava uma criação, o avô dele que criou ele, o quarto era nosso. Aí só era eu mais ele, no início, né? Aquele quarto dessa semana alcançava o outro, né? Mas a pessoa tinha aquele costume de sempre agradar os vizinhos, se Se eu respeitar. matasse uma criação, o quarto era do meu vizinho. Se o vizinho matasse uma criação, o quarto era meu. E no caso de um boi? Ah, nunca batemos boi, não. Certo, mas aí geralmente se repartia entre É a todos. mesma coisa. É. E pode deixar aqui a nossa última mensagem aí para São João da Serra. O que São João da Serra representa para a senhora? Muita coisa. Que eu nasci e me criei aqui, né? Andei muito, andei por todo lugar. Até pela Juazeiro da Bahia eu andei. Mas vim morar em São João da Serra. Então tá aí mais uma entrevista histórica para você que está acompanhando o portal Serra News nos 60 anos da cidade de São João da Serra, Piauí.